Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos corrigir os exercícios propostos da página 27, 29 e 30, tá? 5 questõezinhas aí para podermos fechar esse conteúdo e começarmos a estudar sobre a população brasileira, ok? Vamos ver então a primeira questão aqui, ó. Bom, relacione a diversidade de paisagens do território brasileiro com a sua localização geográfica. Então, está trazendo um conceito lá do início do nosso capítulo, do nosso estudo, é o quê? Por que no Brasil existe uma diversidade muito grande de paisagens, né, a partir da sua localização? Então tem que pensar que o Brasil ele tem uma grande extensão territorial. Tá? E faz com que o nosso país ele tenha uma diversidade de paisagens. Tá? Nós temos aqui inúmeras bacias hidrográficas, além de diferentes tipos climáticos e de vegetação. Tá? E como a vegetação, pessoal, ela está associada aos eventos climáticos, eu tenho vários tipos de formações vegetais no Brasil. Tá? O que coloca a gente entre os países de maior diversidade. Tá? Então, por causa do tamanho do Brasil, a sua posição, sobretudo ali na zona tropical do planeta, e a sua grande extensão, suas inúmeras bacias hidrográficas, tipos climáticos e tipos de vegetação permitem a ele ter uma diversidade muito grande. Ok? É isso que a questão quer tratar. Vamos ver aqui a 2. Tá trazendo uma musiquinha aqui. Apresente o período histórico e a atividade econômica descritos na música, relacionando com o sistema econômico mundial desse período. Então, aqui será que período histórico a música está tratando? Né? E qual que era a atividade econômica aqui que ela estava trazendo? Dentro de qual sistema econômico que ocorria no mundo na época. Então a música está falando aqui que o Brasil deu cor para atingir de amor nossa folia, vermelho é vida, é sangue, coração. Nós vimos que eles faziam a retirada do extrativismo no Brasil aqui, no período colonial, né, do pau-brasil. Ele servia para atingir tecidos, né, sobretudo pela sua cor vermelha, a Europa. Tá? Então o período histórico aqui é o período de colonização, o período colonial brasileiro, onde a atividade econômica era o extrativismo vegetal, né? Ou seja, a retirada do pau-brasil, que era realizado pela coroa portuguesa. Tá? E o sistema econômico mundial desse período é lembrar que a ocupação do continente americano pelos europeus, né? Portugal, Espanha, também a Inglaterra, né? Ele tem origem pela busca de expansão territorial e econômica dessas grandes potências que eu ensinei para vocês, e vocês viram um pouquinho com o professor David também de história, chamada de mercantilismo, ok? Vamos lá, essa questão aqui facinho também, né? Nós falamos isso algumas vezes na sala de aula. Algumas não, né? Muitas vezes. Vamos ver a questão 3, está trazendo algumas notícias aqui, e essa questão eu gosto muito dela. Olha aqui. Avalie a possível imagem do Brasil no cenário internacional, considerando os conteúdos dessas notícias. Então, as notícias estão assim, um santuário modernista com vistas para a selva de Trancoso, Brasil, violência mortal entra em erupção no Rio, como salvar a Amazônia, os gastos do Brasil em segurança pública, violência. Então, o conteúdo dessas reportagens, eles reforçam, eles mostram a ideia das pessoas do Brasil no mundo, tá? Porque elas enfocam os aspectos da violência excessiva que nós temos no Brasil, da diversidade paisagística, né? Da diversidade climática e de vegetação existente no nosso país, tá bom? Então, essas reportagens estão mostrando isso, como o mundo vê os estereótipos, as ideias que as pessoas têm do Brasil, um local de extrema violência e de diversidade paisagística, de muita vegetação, de muitos tipos climáticos, ok? Então, a B. As imagens apresentadas tratam a realidade do território brasileiro de forma correta? Justifique sua resposta. Bom, isso eu considerei como uma resposta
pessoal, tá bom? Porque você pode trazer aí o seu argumento, né? Você pode basear o seu argumento de forma distinta. Não há uma resposta correta sobre isso. Bom, na minha concepção, essas notícias elas apresentam em partes a realidade brasileira. Tá? Na minha concepção, elas não apresentam necessariamente ou tão somente aquilo que o Brasil é, porque nós temos locais que não são tão violentos assim. Né? Nós temos locais onde no Brasil nós temos uma riqueza histórica, uma riqueza cultural muito grande. Tá? Então, para mim, essas notícias elas retratam em partes aquilo que o Brasil tem. Com certeza nós temos aqui um grau de violência muito alto, se comparado a outros locais do mundo, né? Mas eu tenho que lembrar que essa violência ela não está disseminada também em todos os locais, ok? E, por consequência também, o Brasil tem outras riquezas, outros aspectos que não só essa questão de selva, de mata. Então o Brasil tem muitas outras características que deveriam ser levadas em consideração também para se criar um estereótipo sobre ele. Ok? Vamos para a questão 4. Legal. As figuras a seguir apresentam duas diferentes regionalizações regionalização do espaço brasileiro. Então tem duas regionalizações aí. Vamos ver. Indique o título correto para a figura 1 e o título correto para a figura 2. Macro-regiões brasileiras ou regiões administrativas, políticas do IBGE. E aqui complexos regionais, também chamados de regiões geoeconômicas. IBGE, Pedro Pinchas. Tá bom? Indique os critérios básicos para a criação das respectivas regionalizações. Nossa, estamos falando isso aqui há um tempão, né? Quais são os critérios utilizados? No mapa 1 aqui, na figura 1, adota exclusivamente o critério político-administrativo. E as fronteiras coincidem, olha, com o limite dos estados. Ok? No mapa 2, na figura 2, os critérios são mais abrangentes do que esse, porque eles vão levar o quê? Os aspectos socioeconômicos, a formação histórica, o desenvolvimento industrial da região aqui, né, das regiões, e, portanto, ele não respeita, então, o limite dos estados. Tá bom? Isso aí nós estamos falando já há bastante tempo sobre esse tipo de regionalização. E é importante vocês darem ênfase, darem foco a esses critérios de regionalização, porque quando formos realizar a nossa prova, nossa avaliação intermediária, é isso que levaremos em consideração para analisar as possíveis respostas. Tá bom? Vamos ver outra questão. Essa aqui eu dividi em duas páginas, tá? Porque ela era muito grande. Então, olha só, lá da FUVEST de São Paulo, vestibular, dos mais difíceis que nós temos. Então, eu tenho a região administrativa do IBGE, as regiões geoeconômicas do Pedro Pinchas e os 4 Brasis do Milton Santos. Então, baseando-se nos mapas, comente os critérios utilizados para o estabelecimento de cada uma das 3 regionalizações brasileiras. Vou ir e voltar lá na resposta. Vamos ver. Quais são os critérios utilizados aqui? O mapa com as regiões administrativas constitui a divisão clássica do Brasil. Qual que ele levou em consideração? O critério político, o critério natural, tá bom? Mas a principal ênfase aqui é o critério político dele, tá bom? O mapa com as regiões geoeconômicas do Pedro Pinchas adota o critério de desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento da indústria, o processo histórico, tá? E o terceiro mapa, que é do Milton Santos, ele usa o critério do adensamento econômico. O que quer dizer isso? Do destaque da difusão do meio técnico, de difusão da tecnologia, de capital para o restante do Brasil. Ok? Vamos voltar aqui, vamos ver a questão B. Compare a região sudeste, olha só, compare a região sudeste, a região centro-sul e a região concentrada. Tá vendo que ele está falando quase tudo da mesma região. Mas vamos comparar essas 3 aqui. Vamos ver como é que a gente pode falar dela. Olha só, a região sudeste é aquela que apresenta, que iniciou todo o processo de industrialização brasileira. É onde surgiu a indústria no Brasil, tá? São Paulo ali. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso.
com a vinda dos imigrantes, a indústria que surgiu após o café, né? Eu já até falei um pouco sobre isso. Então, a partir de 1980, a partir da década de 80, nós tivemos um processo de descentralização industrial, ou seja, a indústria saiu daquela região ali de São Paulo, de partes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e começou a se expandir para novas áreas do Centro-Sul. Ela começou a ir para a direção ao sul do Brasil, ela começou a ir em direção à parte do Centro-Oeste brasileiro, tá bom? Ela começou a ir para outras partes também de Minas Gerais e Espírito Santo, ok? Mas, entretanto, mesmo essa indústria se expandindo para outras partes do Centro-Sul, a principal área de inovação tecnológica, a principal área de recurso financeiro do Brasil, continua sendo a região concentrada, que contém o que? Os grandes polos de criação industrial. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem uma coisa. Comparando essas três regiões aqui, nós temos que aqui é onde surgiu a indústria no mundo. Desculpa, no Brasil, onde surgiu a indústria. A partir de 1980, eu tive uma descentralização industrial, onde ela se espalhou para outros locais do Brasil, outros locais da região Centro-Sul. Mas mesmo ela se espalhando para a região Centro-Sul, nesta região concentrada aqui, é onde eu tenho os maiores recursos tecnológicos, financeiros e informacionais do Brasil. Tudo bem? Bom, pessoal, então essas foram as questões, espero que tenham entendido e mais uma vez eu repito, não deixem de comentar ou de mandar aqui, por favor, as suas dúvidas pelos comentários ou pelo e-mail, tá bom? Até a próxima aula.